Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto. Ontem eu não gravei, me enrolei um pouco durante o dia e não gravei vídeo. Na quarta-feira eu gravei e disse, falando sobre a morte lá do Prigozhin, aquele mercenário russo que morreu num acidente de avião, eu disse que era meio estranho, porque assim, a hipótese, né, que eu continuo achando que é a hipótese mais correta, aliás, disse isso antes, de que ele foi morto, né, não foi um acidente, mas eu dizia o seguinte, a técnica que normalmente a turma lá da cúpula russa, vamos dizer assim, a turma do Putin, eles trabalham mais com envenenamento. Aí talvez para não chamar muita atenção, criaram um acidente de avião. Isso é o que eu acho. Não tem nada ainda comprovando isso. Ao contrário. Os americanos, por análise de imagens, tem a imagem aí do avião caindo e tal, chegaram à conclusão de que não foi um míssil. Eu tinha dito isso para um amigo meu, porque assim, cara, um míssil, não tem jeito, o avião tá voando, um míssil quando pega, ele desintegra o avião, né? A não ser que pegue de raspão, mas aí haja precisão, né? Pô, vou acertar só a pontinha da asa para fazer o avião cair, para parecer que foi um acidente. Eu acho que também é um pouco de 007 demais na nossa cabeça. Mas enfim, o curioso é que a Globo News, logo depois que eu gravei, que eu liguei a Globo News para ver, alguém lá, que já não me lembro mais qual jornalista, falou isso. Ah, puxa vida, o método tradicional é o envenenamento. E aí o cara lá era um homem, não me lembro qual, dizendo assim, mas vai ter que investigar o acidente e tal, não sei o que lá. E aí, como vai ser investigado pela Rússia, nós vamos ter que esperar, isso o cara falando, né? O que a mídia ocidental, a mídia dos Estados Unidos, aliás, ele citou os Estados Unidos, vai dizer. Porque, como todo mundo sabe, a Rússia não vai permitir que especialistas militares da Europa, dos Estados Unidos, possam ir lá investigar. Gente, chega a ser risível, né? Não só por conta da guerra agora. Vocês imaginam o contrário? Eu falo isso, lembram a história do balão chinês que apareceu lá nos céus dos Estados Unidos, num estado lá que eu não me lembro, os Estados Unidos foi lá e pô, destruiu o balão, depois descobriu que era um balão comum e tal, e dizia que era um balão espião, não sei o que e tal. Não tem jeito. Vamos fazer a hipótese contrária? Teve um acidente, e olha, tá se falando de russo, hein? A morte de um russo, não tá nem se falando foi um americano que estava no avião que explodiu e aí os Estados Unidos querem saber o que aconteceu. Imagina um avião com um opositor do governo dos Estados Unidos, americano, né? Um opositor americano do governo dos Estados Unidos no avião, o avião cai de forma meio suspeita. Os Estados Unidos chamariam a China, ou a Rússia, ou o Irã para ir lá investigar e dizer o que foi aquilo? Não me venham com pataquadas, né? É óbvio que quem vai investigar é a Rússia. Se o Ocidente vai confiar ou não vai confiar na investigação russa, é um problema do Ocidente também. É um mundo que a gente está vivendo, gente. Não tem essa coisa de, então tá, colaboração de todo mundo com todo mundo. Depende de quem. Dependendo de quem, não há colaboração ou não se quer a colaboração de então vem lá um técnico japonês bom pra caramba que entende tudo disso para analisar. Não, infelizmente não é assim que a banda toca e não é assim para todos os lados. Então não me venham, esse troço sempre me irrita muito. Não, então como eles são os mauzinhos, é que nem aqueles filmes B de cinema, né? Como eles são os mauzinhos, então eles têm que aceitar que eu vá lá investigar por eles, já que eles são mauzinhos, então eles não vão investigar com seriedade, com imparcialidade. Beleza, eu acho até que é razoável essa lógica, esse raciocínio. Mas assim, os Estados Unidos também é mauzinho, né? Essa hipótese anterior parte do pressuposto que os Estados Unidos, a Europa a gente sabe, né? A gente sabe listar aqui na ponta do dedo quais são os países
que o mundo vê como países legaizinhos, bonzinhos. Ninguém se lembra, né, dos massacres das colônias na África, ninguém se lembra do que os Estados Unidos já fez em vários lugares do mundo. Aliás, é o país que mais faz invasão, se mete em guerra no mundo. Enfim, então assim, não é isso. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos investigam e dão as suas conclusões. Os Estados Unidos dizia que o Iraque tinha arma química e não tinha, né? Então, assim, é isso, é assim. Acertei mais uma. A Globo News, na terça-feira, já se sabia que o TRF1 tinha considerado, referendado a inocência da Dilma na história da pedalada fiscal. E eu falei aqui, na quarta, pô, nem Globo, nem Folha, nem Estadão. Na Globo News e no Jornal Nacional de ontem foi falado e foi dito assim de uma forma bem lacônica, mas foi, pelo menos pode-se dizer que falaram. Gente, Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e Irã são os novos membros do BRICS. Novidade aqui é a Etiópia, porque assim, tem uma economia, pelo menos que eu saiba, né, eu posso estar até enganado, tem uma economia que não é pujante, né? Mas vamos entender, né? Vamos lá no conceito que, aliás, muita gente ainda não entendeu, o conceito do Sul Global. Sul Global que tem, inclusive, países do hemisfério norte. Porque o Sul Global aí é para substituir aquela coisa antiga de terceiro mundo, de países em desenvolvimento. Então agora não, já de muito tempo é chamado de Sul Global. Tem muita gente, inclusive na imprensa, que não sabe, fala bobagem por aí. Aí o pessoal que assiste aqui é inteligente, está tendo informação, fica sabendo como é que são as coisas. Mas o curioso é que eu acho que é mesmo a lógica do seguinte, olha só, vamos incorporar, mesmo não tendo uma economia muito forte, vamos incorporar que exatamente a coisa do Sul Global montando um bloco para, não é nem se contrapor, o Lula chamou a atenção disso, o presidente da África do Sul chamou a atenção disso, mas é um grupo para fazer negócios entre si. E aí já começou, que era óbvio que começaria, né? Poxa, mas o Irã? Poxa, mas a Arábia Saudita, que são ditaduras e tal, não sei o que lá. Gente, eles também dizem que a China é ditadura, que a Rússia é ditadura. Ninguém dava bola para os BRICS, mesmo sendo os BRICS, que já estava incomodando muito os Estados Unidos e a Europa especialmente. Mas na mídia brasileira, ninguém dava muita bola. Agora está todo mundo dando, porque agora começam a ver que efetivamente o BRICS vai se tornar um espaço de debates, e aí o debate não é... o BRICS, pelo menos que se saiba, não vai discutir a guerra, não vai... então porque o BRICS não é a OTAN, que mexeu com o país da OTAN, todos os países vão lá e tem que jogar bomba na cabeça do outro cara. Não é isso. Não vai ter muita discussão dessa questão política interna de países, né? O que vai ter é posicionamento de bloco e fazer negócios, fazer transações econômicas em que todos os países enfim, ganhem mais dinheiro do que ganham subordinados à lógica do dólar dos Estados Unidos, basicamente, né? Só para a gente ter ideia, com este novo alinhamento, eles entram formalmente em janeiro de 2024. Com este essa nova configuração, o BRICS terá 34% do PIB mundial, mais do que o G7. O G7 tem menos que isso, tem 32%, se não me engano. Além disso, esse grupamento será o maior produtor de petróleo, claro, estão entrando esses países árabes aqui, de gás natural. A Rússia já é sozinha a maior produtora mundial, mas juntando aí tem mais desses países, eu não sei te dizer exatamente quais são exatamente, mas vira também o maior produtor de gás natural e o maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é um dos maiores, né? E aí tudo isso junto, então assim, é forte, e é por isso que os Estados Unidos ficam preocupados, porque tira um pouco eles
do protagonismo mundial em tudo, né? E a lógica é essa mesmo. Olha só, a gente não quer briga com ninguém, mas a gente quer se organizar, ter direito de se organizar entre países que estão ali tentando botar a cabeça fora da água. Gente, busca e apreensão nos endereços do Jair Renan, isso foi ontem. Não é uma decisão do Alexandre de Moraes, não é uma decisão do STF, não é a Polícia Federal. É a Polícia Civil do Distrito Federal, ordenada, né, com autorização da Justiça do Distrito Federal. Nada a ver, porque já tem... olha lá, continua Alexandre de Moraes perseguindo os Bolsonaro. É que eles são tão enrolados mesmo com a Justiça que não vai ter jeito. Vão ser pegos em algum lugar, vão ser pegos. É pouca coisa que tem contra ele. Suspeita de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Pouquinho. Na busca e apreensão, foi feito nos endereços dele, até lá em Santa Catarina, né, que ele diz que está trabalhando lá no gabinete de um senador vagabundo bolsonarista chamado Jorge Seife, se não me engano. Então, diz que ele mora lá em Camboriú, e aí foi lá, teve coisa em Brasília, no que é a sede da empresa dele, tem uma empresa, uma confusão, é tudo, você vai ver aqui, é tudo meio obscuro, tudo muito confuso. Um dos sócios dele, que é inclusive um instrutor de tiro, foi preso. O cara já é a terceira vez que ele é preso, depois acabam soltando, paga fiança, sei lá qual é a situação, mas é a terceira vez que ele é preso. Ele tem simplesmente 10 CPFs. Cara, já deu para ver que o cara é gente boa, né? Para pensar. Pô, o cara é tão correto, que ele tira 10 CPFs. Ele tem 10 números diferentes de CPF. Cara, nossa, mostra que o cara é legal. E outra coisa que o pessoal tá achando muito estranho é que o Jair Renan deu para um outro cara, não é para esse, uma empresa que lucrou 4 milhões em 2022. Ou seja, em tese, o Jair Renan tinha uma empresa que lucrou 4 milhões e ele deu a empresa para um outro cidadão. É óbvio que essa empresa não era dele. Ele devia ser só o testa de ferro da empresa. E aí, então tá, agora volta a ser sua. E aí, aspas, passa do nome dele para o nome do outro cara. Que, na verdade, ele nunca deve ter sido o dono dessa empresa. Então, assim, mostra que os caras são tudo gente muito boa. A CPMI quebrou o sigilo, todos os sigilos da Carla Zambelli. Ela está realmente frita, em breve estará muito frita. O Aras, meu Deus, o cara é procurador. Aliás, tem um Nardes, eu acho, ministro do TCU, que está metido também na história das joias. O cara é ministro do TCU e tem sérias suspeitas de que ele está metido no escândalo das joias do Bolsonaro. E o Aras, procurador-geral da República, até agora, setembro, vai sair. O Lula... Eu acho que o Lula, na verdade, gente, sempre enrolou ele, dizendo, você tem chance. Sinceramente, eu acho que nunca teve chance. Agora, então, não há nenhuma. Ele foi pego numa troca de mensagens obtida no celular do Mauro Cid, numa troca de mensagens num grupo lá, e com o empresário Maier Nigri, tá ruim a letra aqui, Maier Nigri, que é um empresário ligado ao bolsonarista, tá metido nessas falcatruas todas do Bolsonaro, tá apavorado, já disse que tô me sentindo usado pelo Bolsonaro, já tá aí abrindo o bico. Mas nessa troca de mensagens, o tal do empresário pede pro Aras aliviar ele na investigação dos atos antidemocráticos. Isso é coisa do passado, tá? Ano passado. E o Aras efetivamente o livra e diz que, então, assim, cheira mal. Gente, continuo. Eu acho que tem um plano para matar o Lula, né? Eu vou explicar. Mais um segurança do Lula, do GSI. Eu já cansei de falar que tinha que acabar com o GSI.
e que a Janja está certíssima em dizer assim, nós não queremos que a segurança seja do GSI, mas sim da Polícia Federal. Porque, na minha opinião, isso ninguém me diz. Eu fico concluindo, por que confiar na Polícia Federal e não confiar no... Porque na Polícia Federal você tem mais acesso, né? O presidente da República e tal. Tem lá o diretor da Polícia Federal que é indicado por ele, da confiança dele. Então, acho que tem mais acesso a ter realmente certeza de que as pessoas que estarão na segurança são pessoas de confiança. O GSI é aquela coisa militar, em que assim, aí você não tem muita influência. Tu fala com sei lá quem, não sei quem lá, e diz assim, são esses caras aí que vão tomar conta de você. E você não sabe nem quem são aqueles caras. Eu acho que é isso, tá? Mas, enfim, o Lula, para não arrumar confusão, tem dito, não, se é o GSI que quer, deixa o GSI. Eu acho que o Lula tá errado e vai quebrar a cara. Esse cara, não peguei o nome dele, ele chegou a fazer 5 viagens com o Lula. No outro dia eu falei de um aqui que fez 7 ou 8, esse fez 5. E ele fazia parte de um dos grupos de zap golpistas, ele tramava antes lá, da posse lá, logo depois do dia 30 de outubro, ele fazia parte daqueles grupos em que tramava, é isso mesmo, tem que explodir, tem que invadir, tem que não sei o que, e esse cara continuava, foi exonerado, agora, depois de 8 meses de governo, e esse cara estava no GSI, estava lá na segurança do Lula, acompanhando o Lula em viagem. Gente, em algum momento, alguma merda grande mesmo, vão tentar matar o Lula, porque não vai me convencer de que um cara que é um militar, que é do GSI, que fica fazendo parte de grupo dizendo que quer derrubar o governo, que o Lula é um canalha ladrão que não pode subir a rampa. Eu não vou acreditar que esse cara vai depois cuidar do Lula direitinho numa viagem. E que eu não estou falando só de evitar que o Lula leve um tiro, evitar que... Não, é a comida que vão servir para o Lula. Tu imagina um cara desse dentro de um avião, indo lá na cozinha do avião, olhar, preparar não, porque não é ele que prepararia, mas olhar e manusear e trazer, ou sei lá, não sei exatamente quais são as funções do maluco desse, mas eu me apavoro imaginar esse cara do lado do Lula dentro do avião e depois lá para onde for, que não é só na viagem internacional, pode ter ido aqui para o Nordeste, pode ter ido para o Sul, pode ter ido para São Paulo, pode ter ido para o Mato Grosso, não sei. E esse cara o tempo todo do lado do Lula, com acesso à comida, à água do Lula, e também a questão, e armado, óbvio, um cara desse armado, é um militar do GSI, armado, do lado do Lula. Um cara que queria que ele não subisse a rampa porque ele é um ladrão, golpista, filho da puta, não sei o que, não sei o que. Golpista não, golpistas são eles. Enfim, gente, é muito sério. É muito sério. Depois, quando acontece alguma coisa, como é que foi? Aí, vamos falar do Putin. Vamos falar do Putin que derrubou o avião do cara lá. Tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que é um escárnio, a Câmara Municipal de Porto Alegre, obviamente, sua maioria bolsonarista, criou o Dia do Patriota. Esses maluquinhos de verde e amarelo que ficam na porta de quartel, que eles chamam de patriota, e que fizeram o golpe em 8 de janeiro. E a data escolhida para o Dia do Patriota é o dia 8 de janeiro. É um escárnio, não me faltam até os adjetivos. É uma violência contra a democracia, é um escárnio, é uma afronta. E o pior, o prefeito tem que sancionar ou não. O prefeito de lá é um não sei o que Melo. Eu acho que ele não é um bolsonarista, mas é um direitoso. E provavelmente, pelo que a gente tem lido aí dos gaúchos falando, provavelmente ele vai sancionar isso. Não sei se tem como evitar, acho que não. Mas é assim, uma vergonha, mais uma vergonha que o sul do país... No outro dia eu vi umas pesquisas aí, é impressionante, cara, como é que a região sul é a mais bolsonarista, é a mais escrota desse país. E, gente, para terminar, o voto do Zanin, todos os votos dele têm sido muito complicados. Ele já deu um voto que não concordou com a equiparação de homofobia
e transfobia com injúria racial. Até o Nunes Marques votou a favor disso. Ele foi o único voto contra, porque o André Mendonça não votou, porque quando o ministro da Justiça tinha se posicionado contra isso, aí se declarou suspeito. Outros votos complicados que ele deu, mas com menos impacto, e agora teve o voto do porte de maconha, descriminalização, e aí tá todo mundo chamando muita atenção disso, não é legalização, não fica legalizado, ó, agora é garantido por lei que você pode fazer isso, e aí pode produzir, pode fazer, não é isso. O que está se dizendo é o seguinte: se você for pego com uma quantidade que ainda não definido também qual é, tá variando de 25 gramas a 100 gramas, tá? Os ministros no final do julgamento tá 5-1, e o André Mendonça pediu vistas, que eu acho até razoável. O André Mendonça pedir vistas eu acho até razoável. 90 dias ele tem que devolver. Então, assim, saber se de 25 a 100 gramas, que ainda vão definir isso, quem tiver até essa quantidade definida não será considerado um crime passível de punição, de penalidade criminal. E está 5-1, e votaram Carmen Lúcia, Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes e nossa, eu sempre esqueço o nome dela, a presidente do STF, Rosa Weber. 5. E o 1 foi o Zanin. É um voto lamentável. Todo mundo sabia, a imprensa fica dizendo que não, que as pessoas não sabiam, todo mundo sabia que ele era um conservador. Quando ele fez oh meu Deus, as palavras estão faltando. Quando ele fez a sabatina no Senado, a gente via pelas respostas dele que ele é um conservador. Basta olhar para a figura dele, né? Aquele cabelo, com aquele, não sei como é que é o nome daquilo, aquele gel. Olha pra cara dele, aquele óculos caretão, tu olha pra cara dele, tu vê que ele é um conservador, até aí nada demais. Mas esta questão ultrapassa a questão de ser um conservador, não. Porque, como disse a Flávia Oliveira agora da Globo News, um porte de drogas, dessas quantidades, de um cara branco, morador do Leblon, não é nada. A mesma quantidade na mão de um menino de 15 anos na favela, preto, ele é considerado um traficante de drogas. Então, assim, é muito mais do que ser apenas um conservador. É uma questão de ter uma visão social, e isto é muito assustador, e aqui eu não vou ficar passando pano. Errou e errou feio, não tem como corrigir. Espero, vem aí o julgamento do marco temporal dos indígenas. Espero muito que ele não apronte outra surpresa. Tchau.